primeiro painel deste evento, com a presença do Fabiano Bossli, Gustavo Raimondi, da Kátia Mulick, né? São 3 colegas autoetnógrafos aí de áreas distintas, e a gente vai manter a ordem alfabética. Eu gostaria de agradecer a disposição de todos vocês de estarem presentes aqui com a gente para promover essas discussões e essas reflexões. Fabiano, se estiver por aí, se puder ligar sua câmera. Gustavo e Kátia. Fabiano também conheço só online, o Gustavo também, e a Kátia é a única que eu conheço presencialmente. Então sejam bem-vindos, cada um de vocês tem 20 minutos para sua fala e no final a gente abre espaço para as perguntas dos convidados, das pessoas que estão aqui com a gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Acordar cedo nesse frio e se juntarem a gente. Fabiano, eu passo a palavra para você. Começa comigo, então. Tá bem. A gente vai manter a ordem alfabética e quando estiver faltando 5 minutinhos, eu posso fazer 5 aqui na tela, eu posso te avisar por áudio, do que você preferir. Tá bom, pode ser por áudio. Pode ser por áudio. Tá, Fica okay, muito à vontade. Tá bom, obrigado, Fabiano. Tá bom, querido. Então, formalmente, meu bom dia. Eu espero encontrá-los bem nessa manhã gelada de 2 graus aqui em Porto Alegre. Vejo que está frio em outros lugares também. Mas existe esse acolhimento caloroso aqui ao nosso evento. É muito bom estar aqui com vocês hoje, nesse congresso que nos permite encontros, né? E é claro que a nossa preocupação permanece voltada aí para os cuidados com a saúde de todas as pessoas do Brasil, e eu diria até do mundo, né? E por isso mesmo esses encontros que o evento nos proporciona, nessa sua primeira edição, eles precisam ser virtuais e à distância. Mas, por enquanto, estar juntos e participando e aprendendo, tanto quanto construindo laços e interações acadêmicas entre nós, pesquisadoras, pesquisadores, e também grupos de pesquisas, né, com interesses nas autoetnografias, é o que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul de um baita evento. Ao mesmo tempo que eu agradeço a lembrança do meu nome, entre tantos nomes de excelência, e a oportunidade ímpar de estar com vocês nesse evento, que também se torna marcante nas histórias que nós escrevemos, eu quero dar parabéns aos colegas que organizaram o Autoetnografia Brasil 2021, o primeiro Congresso Brasileiro de Autoetnografia. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque a sonoridade de Autoetnografia Brasil é libertadora e me encontro também nesse movimento com vocês, que idealizaram, planejaram e estão fazendo acontecer uma ideia forte e muito nossa, Autoetnografia Brasil. Então, meu obrigado e parabéns ao comitê organizador, formado pela Djanane Oliveira, pelo Fabrício Ono e pelo Igor Valentim. E estendo também esse agradecimento aos colegas do comitê científico, né, do evento, que representam aí instituições de ensino, pesquisa e extensão de diferentes lugares, né, e que torna, por isso mesmo, ainda mais feliz a realização desse evento. São colegas da UFMS, da Universidade Federal de Tocantins, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Acre, Instituto Federal de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas, Escola Superior Aberta do Brasil, enfim, instituições e colegas que estão juntos nessa empreitada. Eu quero saudar também meus 2 colegas de painel, o Gustavo Antônio Raimondi, desculpa se a pronúncia não é essa, Gustavo, e a Kátia Brudzinski Mulick, né, e desejar que nós tenhamos um encontro marcado pela nossa curiosidade em aprender, em conhecer e transformar. É uma satisfação estar compartilhando com vocês esse momento. Dito isso, eu quero iniciar essa comunicação me reconhecendo em meu próprio percurso profissional de professor de educação física escolar e que me aproximou da academia quando as inquietações com a minha própria prática educativa não encontravam mais respostas que eu mesmo considerasse naquele momento satisfatórias. Eu fui professor em escolas desde a minha formação inicial e o exercício
autorreflexivo já emergiu no relatório de estágio final de curso. No texto desse relatório, eu escrevo a seguinte pergunta: mas por que eu fiz isso? Era o ano de 1990, e a formação em educação física era, espero que de fato esteja no passado, extremamente pautada por uma racionalidade técnico-instrumental e esportiva. E eu acredito que o orientador do estágio, naquele momento, entendeu a pergunta na condição de um epistemicídio, o que é um grifo meu. Porque ele anotou no meu texto, ao lado da pergunta que eu fiz, a seguinte observação: a pergunta deveria ter sido respondida no exercício profissional do estágio. Eu fui olhar esse relatório de estágio faz uns 2 anos, vasculhando ali entre artefatos e memórias. E eu entendo que esse momento autorreflexivo permaneceu nas experiências seguintes, até a aproximação com o mestrado e doutorado. E no doutorado, iniciado em 2005, meu orientador, o Vicente Molina Neto, da URGS, e eu decidimos pela realização de outra etnografia. Eu havia feito uma etnografia no mestrado. Ocorre que eu fui nomeado professor do município de Porto Alegre, e ele, que havia retornado de estudos na Espanha, sugeriu que eu assumisse a vaga e realizasse uma autoetnografia sobre o trabalho coletivo dos professores de educação física na escola onde eu fosse encaminhado. Ele me explicou, então, o que ele entendia sobre autoetnografia, o que ele havia lido na Europa, e eu aceitei o desafio naquele momento. Mas o que seria uma autoetnografia? Como eu faria uma autoetnografia? Eu saí da orientação, eu confesso, com a indicação de um nome de uma autora de outro país para iniciar minhas buscas e uma rápida compreensão sobre a autoetnografia. Nesse caminho, nas limitadas formas de revisão daqueles tempos, eu vou identificando que a literatura sobre autoetnografia era predominantemente em língua inglesa, com algumas produções em espanhol. Mas então eu encontro uma produção em português, nesse movimento de garimpagem, né? Eu encontro o livro Autoetnografias, Conceitos Alternativos em Construção, da Daniela Versiani. E foi importante encontrar esse livro também porque eu não estava encontrando produções sobre autoetnografias em português. Nem em artigos nos periódicos, nem dissertações e teses. Tanto quanto foi importante porque, ao folhear o livro, vi que havia convergência nas referências bibliográficas que ela empregou com aquelas que eu estava acessando. Então eu pensei, que bom, eu devo estar no caminho certo. A leitura, então, dessas importantes autoras e autores internacionais me permitiam compreender uma certa polissemia no que dizia respeito aos significados de autoetnografia e também identificar uma diversidade de áreas de conhecimento e das possibilidades para a sua realização. Junto à minha busca pela compreensão sobre a autoetnografia e todo o processo de revisão de literatura científica, surgiu um tensionamento no interior do próprio programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano, onde eu estava lotado, questionando uma pretensa cientificidade da autoetnografia. Confesso que não me surpreenderam as críticas dos pesquisadores que produzem conhecimentos numa perspectiva quantitativa, estatística, mas me surpreendi com a crítica que surgiu no grupo dos pesquisadores identificados com o campo das ciências sociais. Então, acrescentei mais uma questão às 2 perguntas formuladas anteriormente, sobre o que é e sobre como fazer uma autoetnografia, que foi: que conhecimento é produzido numa autoetnografia? As questões que foram emergindo nesse processo, e eu seguia no esforço intelectual de me apropriar da literatura existente para iniciar um trabalho de campo autoetnográfico, ou seja, do ingresso na escola. E eu recordo que eu me debatia com as minhas limitadas formas de entender à época, né, as etnografias, que era o que nós vínhamos fazendo,
né? E os trabalhos de campo etnográficos, por vezes convergindo com conceitos e procedimentos desse desenho. Eu cheguei ao ponto de retomar a leitura do livro O Antropólogo Inocente, de 1983, do Nigel Barley, para ver se eu pescava indicativos de caminhos para compreender a autoetnografia. Eu lembrei de um professor da antropologia e a frase proferida em aula por ele de que etnografia se aprende a fazer no campo. Mas nada disso ajudava. Os significados presentes nas literaturas também contribuíam com uma complexidade de conceituação do termo autoetnografia. Naquele momento, eu me deparei com os entendimentos de que a autoetnografia seria uma narrativa de si mesmo, uma etnografia de si mesmo, etnografia de dentro, uma etnografia de uma etnografia, uma autobiografia etnográfica, uma etnografia uma etnografia de uma etnografia, uma etnografia autointerpretativa, uma etnografia introspectiva, uma etnografia autorreflexiva, uma narrativa pessoal etnográfica, uma etnografia criativa e também o prefixo autosseparado de etnografia, separado com hífen e junto, formando uma única palavra. Ficou evidente para mim, nesse processo preliminar de compreensão sobre a autoetnografia, que havia uma disputa em relação ao termo e concepções de ciência, de pesquisa e de conhecimento no campo da antropologia, o que convergiu com as interpretações da Versiani. Naquele momento, parecia que para posicionar a autoetnografia, precisava anunciar a etnografia a partir de uma tradição etnográfica. Confesso que tanto na literatura quanto na minha própria experiência acadêmica daqueles tempos, esse aspecto permeou todo o processo de realização da autoetnografia que eu realizei. E durante todo o período de obtenção das informações, que foi de um ano letivo inteiro, eu me peguei produzindo reflexões sobre a apropriação teórico-metodológica da autoetnografia e perseguido por um fantasma da etnografia. O que eu não conseguia compreender naquele momento eram as possibilidades de transcender o reducionismo do método e expandir os horizontes epistemológicos, porque eu assumia uma postura conservadora em relação à segurança de meu próprio percurso na academia. Ora, vejam, né? Se essa autorreflexão não é um movimento fundamental para a realização de uma autoetnografia. Para uma pesquisa menos estruturada, menos fechada, menos identificada com o paradigma de ciência dominante, em acordo com aquilo que diz Boaventura de Souza Santo e também para uma pesquisa menos colonizada. Sobre as questões resgatadas do percurso do meu doutoramento, iniciado em 2005, e as limitações com as quais eu me deparei, foram se delineando para uma melhor compreensão das possibilidades de construção do conhecimento com as autoetnografias, junto com colegas de diferentes áreas de conhecimento. De lá para cá, eu acredito que já há materialidade de avanços em nossas produções e o reconhecimento de processos identitários particulares em relação às autoetnografias que nós realizamos no Brasil. A própria noção de self, tão discutida nas produções até um determinado momento, ganha um impulso transformador a partir das articulações com outras teorias e de um olhar ampliado para outras racionalidades epistemológicas que não aquelas pautadas por uma epistemologia do norte. Mesmo em 2005, na leitura do texto Transculturação e Autoetnografia, Peru, 1615-1980, da Mary Louise Pratt, já se inicia, na minha formação, um movimento preliminar para a superação do pensamento científico colonizador. E sobre isso, a Mary Louise Pratt, ela vai escrever ao final do texto, esse texto que eu citei, o seguinte: a arte autoetnográfica, o fenômeno que ela estava analisando, envolve uma asserção não de si
como outro, mas de si como outro do outro, e de si como mais que outro do outro. É notável identificar nas autoetnografias que nós estamos produzindo no Brasil até 2021 que há movimentos de avanço sobre a limitada compreensão das autoetnografias num reducionismo etimológico de um método universalista para possibilidades mais próximas de uma dimensão que contempla a criatividade, que contempla a arte e que são demarcadas pela superação de fato da neutralidade científica, na medida em que pesquisadores e pesquisadores se assumem politicamente para reconhecer, interpretar e socializar suas experiências culturais compartilhadas em suas realidades. A compreensão sobre o que uma autoetnografia é, ou sobre o que ela pode ser, o que eu prefiro, passa por um necessário exercício de um reposicionamento epistemológico de quem pesquisa, da própria pesquisadora ou do próprio pesquisador na sua pesquisa. Se colocar no centro do fenômeno de pesquisa e interpretar a experiência cultural compartilhada com outras e outros em sua realidade, é assumir que as nossas experiências particulares têm significado e têm sentidos num universo pragmático que determinou a neutralidade científica na condição normativa. Por exemplo, o nosso grupo de pesquisas tem realizado autoetnografias, e cabe um parênteses, que outro grupo de pesquisas, também da nossa Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS, também tem realizado autoetnografias. Então, o nosso grupo tem realizado autoetnografias e também tem estudado Paulo Freire. E uma questão proposta por ele, em 1981, tem nos orientado significativamente, que é uma pergunta apresentada por ele: a quem sirvo com a minha ciência? Essa pergunta situa a intencionalidade do caráter político da atividade científica que nós realizamos. Todos nós. Ao delimitar 5 minutos, Fabiano. Perfeito. Ao delimitar essa perspectiva teórico-política para a interpretação das experiências culturais compartilhadas por professoras e professores de educação física nas escolas, nós nos aproximamos das autoetnografias críticas. Em nosso entendimento, a palavra crítica da autoetnografia crítica que nós realizamos remete às problematizações das cenas das realidades escolares, reconhecendo injustiças sociais e curriculares que são impostas aos grupos historicamente desassistidos. A partir do entendimento de que o ato pedagógico é um ato político e que todo ato político é também pedagógico, significa dizer que a professora e o professor de educação física eles estão implicados com as experiências existenciais dos estudantes em suas realidades, comprometidos com uma pedagogia do oprimido, não para ele, mas que seja significativamente dele. A autoetnografia crítica é esse desenho teórico-metodológico construído de maneira processual, criativa e politicamente comprometida com a interpretação da experiência cultural política pedagógica da professora e do professor de educação física em sua própria prática educativa de reconhecimento intersubjetivo com as experiências existenciais do universo cultural, político e pedagógico dos estudantes, mediados, então, pelos conhecimentos curriculares na instituição social escola. Ao reconhecer que os currículos escolares da educação física no Brasil têm privilegiado conhecimentos da racionalidade epistemológica das culturas dominantes do Norte, a professora e o professor de educação física que se consideram progressistas, eles se posicionam em suas autoetnografias críticas por construir práticas educativas descolonizadoras dessa racionalidade. E essa racionalidade epistemológica tem tanta força em nossa experiência de vida e escolares que, por vezes, nos parece impossível desafiar a prescrição definitiva de uma história única, que é uma expressão usada pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie, para quem a história única cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. São as experiências existenciais compartilhadas intersubjetivamente nas experiências culturais que permitem entender que as histórias importam,
que não são definitivas e acabadas. As autoetnografias críticas que nós temos realizado, elas operam nesse esforço de interpretação sobre como professoras e professores de educação física e suas experiências existenciais, entendendo a história como uma possibilidade de muitas, plurais e diversas vozes, numa instituição social engendrada na racionalidade colonizadora dos currículos escolares seletivos e homogeneizadores, onde apenas a versão oficial da história de alguns poucos persiste em ter valor e normatizar a legitimidade dos brancos, dos ricos, dos homens, dos heterossexuais. No esforço de encerrar minha participação, eu entendo que as autoetnografias elas têm encontrado na atual conjuntura política, social e científica excelentes possibilidades de reposicionamento do conhecimento científico. Numa perspectiva que contempla a polivocalidade e outras versões da história, das vozes silenciadas na história oficial. Numa revisão no catálogo de tese e dissertações da CAPES, eu encontrei 10 autoetnografias sobre educação física escolar, todas provocativas e bastante desafiadoras. E eu acredito que os próximos anos vão ser promissores para os conhecimentos produzidos nas autoetnografias. Para além de uma versão única de autoetnografia, de formas pré-estruturadas e de reducionismos tecnicistas, mas com toda a potencialidade para agregar diferentes estilos, gêneros e teorias. Muito obrigado. Fabiano, queríamos mais tempo para te ouvir aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para discutir daqui a pouco. Agora a gente passa a palavra para o Gustavo Raimondi e, na sequência, para a Kátia Mulek, mas eu tenho certeza que esse painel vai deixar a gente com vontade de ficar aqui o dia inteiro em discussão, né? Discutindo sobre a autoetnografia. Gustavo, obrigado pela generosidade, Fabrício. Que isso, realmente fiquei muito tocado aqui com a sua fala. Gustavo, seja bem-vindo. Agora acho que a gente já pode... A gente não está te vendo, eu não estou te vendo, não sei se... Vocês estão conseguindo me ver? Ainda não. Não. Não sei se sou eu. Não, ninguém está vendo. Uai. Ainda não, Gustavo. Que estranho. Aqui tá aparecendo para mim. Deixa eu tentar aqui. Vou tentar fazer a projeção, enquanto isso eu vou observando a câmera. Gustavo, eu posso te avisar, te falar 5 minutos ou... Eu prefiro que você me fale. Tá ok, então. Obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. A apresentação, vocês conseguem vê-la? Sim, a gente está vendo. Ótimo, tá ótimo. A gente vai conversando a partir dela e logo em seguida eu resolvo essa questão da câmera também para a gente se ver. Eu gostaria de agradecer imensamente a toda a equipe organizadora pelo brilhante evento, por trazer essa temática tão importante para o debate nacional, para que nós possamos fortalecer uma rede de pesquisadores, pesquisadoras, pessoas interessadas em compreender e utilizar em suas práticas a autoetnografia. Agradeço à mesa que tem a oportunidade de estar neste momento, aprendendo ao lado de pessoas que tanto me auxiliaram nas leituras, nas reflexões e nas proposições para minha trajetória enquanto pesquisador. Eu sou o Gustavo, sou professor do curso de Medicina, do Departamento de Saúde Coletiva da Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Também frio, um frio estranho para a nossa região, que nós não estamos tão acostumados, mas no calor desse encontro. Hoje eu gostaria de conversar sobre o que é autoetnografia. Esse corpo que se apresenta na tela que nós vemos neste momento é o meu corpo. Ainda sinto medo. Não sei o segredo para não sentir, para voltar a sorrir. Pensamento conservador se alastrou como uma pandemia e da noite para o dia vem causando tanta dor. O que era óbvio virou questão. A Terra é plana ou não? O comunismo nos ameaça enquanto a Covid se alastra? Dúvidas tão pueris parecem fazer de nós imbecis. O medo não para de aumentar. Aonde vamos parar?
Foi naquela eleição, apesar do ele não, que o rumo parecemos perder pouco a pouco. Vejo meu país adoecer de ódio, de rancor, de mágoa, de dor. Em meio a tanta discussão, muitas vidas se vão. É possível ter esperança, dançar essa dança, fazer limonada do limão em meio a tanta negação? É o que esse poema pretende, se é o que você me entende. Espero que haja na academia espaço para ele um dia antes que seja tarde. Não quero fazer alarde, mas possível pode não ser que um dia outros venham esse texto conhecer. Diante da destemperança, me cubro de esperança, tendo aqui descrever, construir, teorizar, aprender, que seja possível esse caminho. Espero que eu não esteja sozinho, que essas reflexões possam lhe encontrar e fazer no seu peito a esperança brotar. Olhando para o meu corpo, reconheço diversas marcas que ocorreram ao longo de minha formação, enquanto médico e professor. Cenas que revisitam a minha memória, que me fazem refletir sobre essa trajetória. Se você é gay, as pessoas provavelmente irão pensar que você tem HIV/AIDS. Quem quer ser tratado por um médico infectado? Eu só quero te proteger. Quantas vezes ouvi? Não é importante falar sobre essas questões gays. Todo mundo é igual na medicina, não é mesmo? A gente cuida de pessoas. Seu trabalho, Gustavo, é extremamente subjetivo. Você está fazendo uma pesquisa sobre seu corpo. Isso não é científico. Mas não chore. Lembre-se, você é um homem. Essas memórias que marcaram a minha trajetória e marcam a minha existência demonstram as marcas de uma cultura hegemônica. Cultura essa que atravessa o meu corpo, que por meio dele tento buscar compreender os espaços de fôlego. Ao me considerar gay, em uma formação marcada pelo desejo de cuidar do outro, sou marcado com as marcas da exclusão, do não pertencimento. Mas ser um homem gay, branco, classe média, médico, professor, me permitiu não sentir muitas feridas e marcas, pois nunca fui ferido pelas marcas do racismo e do sexismo. Mas quantas feridas, marcas eu também não causei? Estaria protegido de uma masculinidade tóxica por ser gay? Decidi tentar cuidar como aprendi dos outros, mas não de mim. Decidi tentar ouvir como aprendi os sinais, sintomas dos corpos dos outros, mas não do meu corpo. Decidi tentar tocar não para profanar, mas sim como aprendi para talvez honrar, mas não. Aprendi a honrar o meu próprio corpo. Decidi, então, ignorar meu corpo, como aprendi tanto a fazer. Entre ouvir e acreditar, dar voz, emudeço e silencio vozes dos outros e do meu próprio corpo. Mas talvez as vozes dos outros são ditas pela voz de minhas letras, minhas interpretações, minhas percepções, minhas reflexões, minhas análises, minhas ideias. E sempre, por meio das minhas traduções de sinais, sintomas do outro naquilo que acredito ser o termo médico para dar voz ao outro. Então estaria eu dando realmente alguma voz ao outro? Mas as vozes do meu corpo não são ditas, nem por sinais, nem por sintomas, nem por gestos, nem por termos, mas elas permanecem gritando por socorro nas entrelinhas do meu corpo. Como então ouvir aquele outro sistematicamente silenciado? Como então ouvir aquele outro sem ouvir o meu corpo na relação com o outro? Sem ouvir a performance eu como o outro? Será meu corpo um outro também? Como poderia então o ouvir? Conheço então a autoetnografia, um processo
que é permeado pela problematização das resistências entre os eus, auto, e o coletivo édito, no ato de escrever, entendendo a escrita muito além do que nós compreendemos que se cabe nas linhas de um papel. Utilizada nas investigações de experiências vividas, nas intersecções do self nos coletivos, do eu nas culturas, do agente nas agências e outras. Entendo que a autoetnografia é um impulso autobiográfico na análise da experiência cultural por meio de uma escrita. Autoetnografia performática, que aqui realizo e que é a qual busco entender cada vez mais, traz e expõe os espaços, os significados, as contradições e as ambiguidades da cultura de uma forma viva, buscando ideias de uma justiça que produza mais dignidade e respeito para mais pessoas. A autoetnografia performática é compreendida como uma estratégia para desestabilizar, subverter a supremacia, dicotomia entre mente e corpo, teoria e método, pessoal e o político, pesquisador e sujeito. Na coalizão da performatividade, do que aconteceu agora, com a performance, o que já aconteceu, compreendendo as dinâmicas dos processos, a vivacidade das relações, ou como Della Pollock fala, a nervura dos encontros, ela visa as estruturas opressivas nas nossas vidas diárias. E a escrita passa a ter uma realidade pessoal com um valor político. Ela não se ocupa prioritariamente do porquê, que implica encontrar uma relação causal, como tanto aprendi na pesquisa. A autoetnografia performática, ela quer saber o como, pensando em narrativas interpretadoras, tendo um potencial de examinar a justiça social, os sistemas de opressão e o neocolonialismo de nossos encontros com experiências vividas entre identidades e mundos. Marcelo Diverse e Cláudio Moreira, que estarão conosco à tarde, tanto me ensinaram sobre isso. Para que nós pudéssemos pensar, sim, num pluralismo epistemológico político, compreendendo outras tantas narrativas sistematicamente silenciadas por uma cultura hegemônica dominante. Conectando com a nossa ancestralidade, conectando com as estruturas opressivas que, como Paulo Freire também nos alerta, do oprimido que se torna opressor, temos a potência de repensar as nossas práticas ao longo do fazer pesquisa. Importante relembrar que identidades são forjadas e percebidas, que a agência é negociada, que os direitos de cidadania são promulgados e que as ideologias que formam os conceitos de nação, cultura, civismo, raça, classe, gênero e orientação sexual são confrontados. Quais corpos importam em nossa sociedade? Quais corpos jazem jogados, esquecidos e abandonados na cultura hegemônica? Esses corpos valem menos? Essas narrativas valem menos? Que projeto societário queremos? Baldwin nos alerta que o mundo muda a partir da forma que as pessoas o veem. E se você alterar pelo menos 1 milímetro da forma que as pessoas veem a realidade, então você pode mudar o mundo. O convite da autoetnografia performática a olhar para o meu corpo e observar a cultura nessa relação performática do eu como outro, como Alexander nos ensina, é ampliar pelo menos 1 milímetro da forma que vejo o mundo, vejo o meu corpo na relação com o outro, na relação com o mundo. A autoetnografia performática, ela não se encerra em mim, ela pode começar em mim e vai em direção à cultura, em direção ao outro nessas relações, observando o poder, observando as brechas de possibilidades para transformarmos a realidade.
entre dores que sofri e causei. Tento compreender os poderes e amores. Reconheço que parece que não posso amar, mas amo intensamente. Como então amar sem tanto sofrer? Deveria voltar a ser aquele que nunca fui? Deveria então ser aquele homem com H maiúsculo que tanto ouvi, que esperaram eu ser quando crescer? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Paulo Freire já nos ensinava. Meu sonho foi sim oprimir os que me oprimiram, para tentar corrigir aquilo que sofri. Oprimindo, quis que outros como eu não se sentissem mais assim. Flertei sim com a opressão e de mãos dadas caminhei por um tempo e acredito que em vários momentos a realizei. Olhando para as marcas do meu corpo, vi o sonho do oprimido virando opressor. Gustavo, eu sou gay, silêncio, minha resposta. Há quanto tempo você não vai à igreja? Um discurso religioso que reproduzia ao silenciar o outro. Primeiro dia de aula, em vez de me apresentar, apresento meus títulos antes de mim mesmo. Médico, professor, pesquisador, mestre, doutorando à época. Que meus títulos me protegem. Vocês vão estudar sim as questões de gênero e sexualidade, porque se não fossem importantes, não estariam no programa, disse ao ser questionado sobre a disciplina de gênero e sexualidade que ministra. Motivo? Um dos: medo de ser questionado. Mas como não reproduzir o que sofri? Como transformar, então, tudo o que vivi ainda vivo? Mas eu quero continuar esse ciclo de dor e sofrimento, ou eu quero transformar tudo isso? Para quê? Para quem? Por quê? Talvez para a esperança. Ser uma utopia, uma realidade concreta dentro de cada dia. Não é isso somente uma reação frente a muitas opressões. É uma ação pensada, sentida, vivida de uma raciocinação. Com a pedagogia de Paulo Freire e minha autoetnografia performática, pude ver meu corpo em relação a outros corpos, vozes feridas, vidas, e então honrá-los. A partir de narrativas pessoais, eu pude entender a relação entre nós como eles, não nós versus eles. Pude então ir para questões públicas, políticas. Eu pude sentir o poder hegemônico que nos separa e observar como muitas vezes o reproduzo pela naturalização dos processos vivenciados. Por isso, eu e talvez nós possamos reconhecer que a autoetnografia performática são construídas por agentes com corpos vivos, expondo as quebras da existência, honrando histórias de sofrimento e perda, daqueles que mais frequentemente habitam a posição de objetos, digo, sujeitos de pesquisa. Por isso, eu e talvez, obrigado, nós possamos entender que habitamos o mundo em que temos a possibilidade de ver, e se mudarmos a maneira como vemos e escrevemos sobre o mundo, podemos promover um mundo mais inclusivo e diversificado. Por isso, eu e talvez nós possamos expandir as noções de justiça social nas políticas de saúde pública, na educação e prática em saúde, porque não é apenas sobre o outro, mas sobre a nossa relação, é sobre o eu como o outro. Por isso, e talvez nós podemos aprender a buscar uma transformação que comece em meu corpo na relação com o outro, eu como o outro, inserido nos contextos de nossas existências, carregando a bagagem de nossa historicidade cheia de contradições, desejos e ambiguidades. Assim, eu e talvez nós possamos repensar as posicionalidades que habitamos e o uso do poder que utilizamos para assim construir pontes em vez de muros.
as quais podem transformar minhas práticas. Quem sabe juntos caminhar de mãos dadas uns com os outros que desejam assim trabalhar, pensar, viver, amar. Esta alta etnografia é um convite para que possamos compreender as potências da alta etnografia performática nos espaços de produção do saber, nos espaços diários da vida, para assim transformar a realidade vivida. Esta alta etnografia, ela foi escrita, publicada no Journal of Alta Ethnography, e além disso, convido aquelas pessoas que desejam compreender um pouco mais sobre este método, acessar este artigo publicado no Cadernos de Saúde Pública pela nossa equipe de amigos, para pensar em encontros e desencontros metodológicos. E além disso, convido as pessoas também interessadas a lerem minha tese, que recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese de 2020, onde busquei compreender e ainda busco entender os corpos que importam, não importam na prática médica, uma alta etnografia performática sobre o corpo gay. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Seguimos nesta boa conversa. É isso, pessoal. Dá vontade de ficar aqui ouvindo os convidados, né? Mas a gente precisa prosseguir. Gustavo, muitíssimo obrigado. Já comecei até a tirar meus casacos aqui, foi dando calor, muita emoção. Antes de passar a palavra para a Kátia, tenho 2 recadinhos, né, para vocês. Um deles é que a gente vai disponibilizar um questionário, e isso é muito importante para a gente, ao final do evento, que vocês possam responder para a gente esse questionário sobre o evento. E o outro recado é que vocês deixem as suas perguntas aqui no chat para o final do painel, para a gente começar as discussões. Gustavo, muitíssimo obrigado mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. E agora nós vamos ouvir a Kátia Mulick, que também deve estar num frio danado lá em Curitiba, né, Kátia? Seja muito bem-vinda. E aí, quando faltar 5 minutos, eu te aviso, tá bom? Tudo bem, então. Obrigada, Fabrício. Bom, agora ficou para mim bem desafiador, né? Falar depois de vocês, com essas falas tão tocantes, inspiradoras, e achei muito maravilhoso, né? E percebi vários diálogos com a área das linguagens, né? Que é a área que eu vou representar hoje nesse painel. Eu gostaria de agradecer, né, o convite e a organização desse evento, que é pioneiro, né? E traz uma questão tão importante, né, que é outros olhares sobre o fazer científico. Então, fico muito feliz de fazer parte desse evento e de estar aqui nesse momento, né, com esses colegas, que provavelmente nós vamos conseguir fazer diálogos bem frutíferos, né, nesse sentido. O Fabiano, ele traz, né, algumas questões aí bem interessantes da prática pedagógica, né, o quanto nós somos implicados pelas vozes, né, da escola, pelas vozes dos nossos alunos, né, e quanto elas ecoam nas nossas autoetnografias, né. E o Gustavo, ele faz diálogos com a educação também, né, alguns conceitos que nós usamos muito nas pesquisas em educação, né, o conceito de agência, o conceito de brechas, Paulo Freire, né, um nome muito importante para nós educadores, o Gustavo trouxe, né, numa pesquisa que é da medicina, então é muito interessante ver esse diálogo acontecendo entre as diferentes áreas. Eu vou projetar, então, alguns slides que eu preparei. Está aparecendo já aí para vocês? Tá sim, Kátia. Ok. Bom, então, para a gente falar de autoetnografia, né, o que eu acho que não tem como a gente não se apresentar, né, falar um pouquinho da nossa identidade, né. Então, o meu lugar de fala, né, então, o que eu trago hoje é um desenho aqui um pouquinho das minhas experiências como professora, né. Eu sou professora da rede pública estadual desde o ano 2008, né, era um ano que eu estava finalizando a faculdade e comecei a atuar.
eu sou professora efetiva, né, de língua inglesa desde 2012, e eu já fui professora de várias áreas também, né? Já dei aula de sociologia, de filosofia, de arte, então a minha trajetória profissional não é marcada apenas pelo ensino da língua inglesa, né? Também por outras áreas. Eu já atuei também na educação de jovens e adultos, né? No ensino fundamental, e hoje eu estou, né, mais vinculada ao ensino médio, né? Então, as minhas reflexões, as minhas práticas, elas dialogam muito com essa questão do contexto do ensino médio. E eu tenho trabalhado bastante com formação de professores, em algumas parcerias, né, com algumas universidades, né, parcerias voluntárias, e também já fui, né, professora de cursos de graduação. Então, né, situando um pouquinho aí quem sou eu. Bom, a questão, né, a tarefa, né, de definir, né, o que é autoetnografia, né, ou apresentar alguns pressupostos, né, sobre o que significa uma autoetnografia, diz respeito, né, a como nós definimos ciência. E a autoetnografia, ela nos convida, né, a fazer esse questionamento constante, né, dos construtos que têm orientado o nosso fazer científico, as nossas pesquisas, né. Então, hoje se fala muito, né, dessa construção de uma nova academia, de uma ciência mais humana, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa avaliar, né, analisar quais são os pressupostos que estão orientando os nossos estudos. E aí eu trago um pesquisador da área de linguística aplicada, né, que é o Moita Lopes, que ele vai falar, então, que nós precisamos construir conhecimentos que sejam responsivos à vida social. E eu vejo a autoetnografia como uma possibilidade de trazer conhecimentos que façam sentido para a sociedade, embora a gente olhe, né, e pense a autoetnografia é um exercício de falar sobre nós mesmos, mas quando nós falamos sobre nós mesmos, nós estamos falando sobre o outro, né? Nós nos constituímos pelo outro. Então, eu penso que a autoetnografia nos dá essa possibilidade de trazer esses conhecimentos que respondem, né, às questões da vida social. A autoetnografia, ela nos desafia a pensar, né, quais são as ontologias, né, ou seja, quais são as teorias, né, que envolvem e que definem o sujeito, né, quem é o sujeito, né, quem somos nós, e também as epistemologias, né, a forma como nós construímos conhecimento, como nós entendemos conhecimento, né. Então, para a gente pensar na autoetnografia, nós precisamos pensar, né, nesses dois conceitos, né, as ontologias e as epistemologias que constituem o fazer científico. E aqui eu trago uma postagem, essa é uma página do Facebook, né, que Critical Autoethnography, que, né, vários pesquisadores aí que gostam, né, e trabalham com autoetnografia estão lá, e aí eu trouxe uma postagem que eu achei muito interessante, que dialoga com essa questão do fazer científico, né, e aí tem a pergunta, né, como convencer o orientador que a autoetnografia é um método científico? E ao olhar essas respostas, eu achei muito interessante, né, que a maioria delas fala, né, mude de orientador, porque você convencer né, o orientador que você quer fazer uma autoetnografia é muito mais difícil, né, do que você realizar a tarefa, né, em si. Então, achei bem interessante para a gente pensar o quanto ainda é desafiador em alguns contextos, e a autoetnografia ser aceita, né, ser entendida como né, dentro desse fazer científico, a validade, né, por isso que essa definição do que é ciência, como nós vemos ciência, né, tem muito a ver com tudo isso, né, e é claro, né, a autoetnografia, em alguns espaços, ela é ainda muito inovadora, muito ousada, talvez, né, seria uma ousadia fazer uma autoetnografia, como eu já ouvi quando eu fui embarcar nessa aventura, né, de fazer uma autoetnografia no meu doutorado. Então, achei que tem muito a ver, né, esse convencimento tem muito a ver com a forma como o fazer científico ele é entendido ainda na academia.
Eu trouxe alguns títulos, né, de alguns trabalhos dentro da área da linguagem, né, das línguas, para a gente perceber, né, o quanto a autoetnografia vem se constituindo, né, e vem numa crescente nos trabalhos recentes, né, e como ela vai aparecendo, né, as relações que vão sendo construídas. Então, nós temos trabalhos que falam sobre a questão dos letramentos, né, letramentos críticos, que foi também uma pesquisa que foi o que eu fiz, né, na minha pesquisa. Temos pesquisas falando sobre a questão da escola pública, a questão do fazer autoetnográfico relacionado ao decolonial, né, as teorias decoloniais, e também temos essa ideia de uma autoetnografia como em diferentes contextos, né, como foi o contexto dessa pesquisa de Botura 2019, em que ela faz um estudo sobre as mulheres, né, migrantes, né, ela como professora de língua portuguesa, né, língua, né, como acolhimento para mulheres migrantes, né, e como ela mulher dando aula para essas mulheres e essas relações todas pedagógicas que foram se constituindo nesse espaço de ensino-aprendizagem. Gustavo também trouxe, né, essa ideia da tríade, né, que a autoetnografia ela vai, então, né, se dividir dentro se dividir, se constituir, na verdade, dentro dessa tríade, né? Então, os autoetnógrafos, eles usam a individualidade, subjetividade e experiência pessoal, né, o auto, para descrever, interpretar e representar graficamente crenças, práticas, identidades de um grupo, né, ou cultura, né, que seria o etno. E esse graficamente é interessante pensar como ele é amplo, né, porque o gráfico ele não passa só pelo verbal, né, esse evento nos mostra isso, né, os vídeos, né, e quantas formas visuais foram trazidas para representar, né? E quanto a autoetnografia também se constitui e dialoga com a arte, né? Com o teatro, com outros olhares, né? Que não só a representação gráfica, né? Então, eu acho que a gente tem visto, né? Essa crescente da autoetnografia abrindo espaços e dialogando com outras formas de construir sentidos. Eu entendo que a autoetnografia, dentro da área de línguas, né, ela traz esse olhar, né, e abre para essa questão de uma concepção de língua como discurso, né, e aí, pensando nesse conceito, né, seria uma visão pós-estruturalista. Qual seria a diferença, né, a visão estruturalista, né, a concepção estruturalista, né, que seria o mundo e a realidade como algo externo ao sujeito, né? Então, nessa concepção estruturalista, a língua é um código, né, a ser decifrado, é algo transparente. E, em oposição a essa ideia, né, a visão pós-estruturalista traz que a língua é entendida como discurso, né, como um espaço de construção de sentidos, representação de sujeitos do mundo. Os sentidos não são dados por uma realidade independente desses sujeitos, eles são construídos na cultura, na sociedade e na língua, né? Então, eu vejo que a autoetnografia, ela traz muito esse olhar, essa concepção de língua como discurso, né? Que é a construção de diferentes realidades, possibilidades, perspectivas, e a língua é o que constitui o sujeito, né? A língua é a que nos constitui como seres humanos, é a língua que nos constitui a nossa identidade. Então, eu vejo isso também, né, na fala do Gustavo, eu vejo isso também na fala do Fabiano, né, o quanto esse conceito discursivo permeia também, né, estudos nas outras áreas do conhecimento. Aqui eu trago algumas questões que eu percebo, né, como desafiadoras, né, porque a autoetnografia, ela nos convida e nos provoca, né, a essas rupturas, né. Então, quando nós nos propomos a fazer, né, uma autoetnografia, a gente está nessa análise constante, né,
sobre nós mesmos, né, sobre o propósito dos nossos estudos, das nossas investigações, e ao tempo todo revendo isso, repensando sobre isso, né? E aí eu trago um exemplo de como eu, enquanto no percurso, né, autoetnográfico do meu doutorado, quantas vezes eu me pegava questionando, mas eu estou fazendo essa pesquisa para quem? Qual é a contribuição dessa minha pesquisa, né? Qual é o impacto que essa pesquisa vai ter, né? Então, as vozes dessa racionalidade positivista ficavam, né, o tempo todo ecoando e me traziam, né, esses questionamentos, esses incômodos, que muitas vezes geraram alguns bloqueios de escrita, e o quanto nós somos, né, a herança dessa racionalidade positivista, desse fazer científico cheio de todo regrado, né, todo muito bem amarrado, né, e quanto isso ecoa muitas vezes, nos faz, às vezes, perder essa noção, será que estamos fazendo ciência ou não estamos, né? Eu acredito muito no que o Priscila Tonin traz, né, sobre a questão dos dados, que nós, quando nos propomos a fazer um estudo autoetnográfico, né, principalmente dentro de uma pesquisa de mestrado ou doutorado, né, que nós não temos controle dos nossos dados. E ela traz, né, a autora traz essa ideia de que esse controle não é desejável, né, porque a beleza do fazer autoetnográfico está justamente nesse processo, né, então, o quanto isso também é desafiador, né, porque também essa voz dessa pesquisa, desse fazer acadêmico, essa herança acadêmica, né, positivista, nos faz muitas vezes desejar esse controle, e a gente quer saber, né, onde vai parar tudo isso, qual é o momento de encerrar, né, o que você vai fazer com tudo isso, né, com todos esses dados. Eu trago também o ONU, né, que fala sobre a questão da subjetividade, né, o quanto nós nos expomos, né, a autoetnografia nos traz essa exposição, né, porque nós estamos falando de nós mesmos, né, nós trazemos muitas questões pessoais, muitas subjetividades, né, para o nosso texto. Então, isso é desafiador, né, não é um processo tão simples, né. 5 minutos. É uma entrega constante, né. E também o processo de escrita, né, que a gente está mergulhado nessa ideia do fazer acadêmico e o controle, né, da escrita. E aí eu trago um exemplo da questão da minha tese, né, que eu fiquei desesperada quando a minha orientadora falou que eu precisava de um sumário, porque para mim o sumário era trazer uma linearidade para a qual eu não conseguia, né, na minha escrita. Eu trago a relação aqui sobre a linguagem, né, o corpo também, que nossos corpos, eles são um contexto, né, não dá para a gente pensar linguagem e corpo como coisas dicotômicas, né. Também a vulnerabilidade, né, os nossos corpos, eles nos trazem para essa relação, né, da vulnerabilidade, né, o quanto nós nos expomos, né, falamos de nós mesmos, nós trazemos questões dos nossos corpos nos nossos textos. E a questão da experiência, né, as nossas experiências, elas estão atreladas à materialidade dos nossos corpos. E aqui eu trago Macedo, né, falando que as nossas vivências acontecem no corpo, e tudo que passa pelo corpo pode ou não ser simbolizado, ou seja, implica em produção de sentido e do sem sentido. A experiência é possível porque o corpo existe. A experiência nasce, cresce e morre com o corpo. Então, a relação, né, dos nossos corpos com o fazer autoetnográfico também é bem importante, né, pensar esse conceito, essa relação. Aqui eu trago, né, uma outra postagem, e aí, né, a autoetnografia mudou a sua vida, e eu falo, né, por mim que sim, e aí eu me identifico muito com o último comentário, né, que é trazido aqui por Nádia, né, que foi uma
foi uma transformação, né? E evitou que eu deixasse, ela fala, né? Evitou que ela deixasse o trabalho, né, na área da educação. E eu também me identifico muito, porque a autoetnografia evitou, né? E fez, me possibilitou essa continuidade, né? Como professora, porque muitas vezes eu queria deixar a educação, para mim era muito pesado tudo que eu estava vivendo como professora, mas a autoetnografia me salvou. E aí eu trago, então, já indo mais para o encerramento dessa fala, fazendo uma relação com Bell Hooks, né, que ela fala que a teoria pode ser um lugar de cura. E eu acredito que, para mim, a autoetnografia foi um lugar de cura. E aí eu trago um trecho, né, do meu texto, né, falando que ela foi um lugar de cura, né, um encontro de angústias que se transformaram em reflexões, um encontro de páginas perdidas em documentos de texto que, enfim, se tornaram tese. Um encontro entre eu, professora, o eu, aluna, o eu, pesquisadora, diante dos outros, meus e minhas alunas, minhas professoras, que passaram pela minha trajetória escolar e acadêmica e possibilitaram que tudo isso acontecesse. E agradeço a oportunidade. Kátia, muitíssimo obrigado. Eu acho que se nós tivéssemos combinado tudo isso com vocês, não teria dado tão certo, né? Então, assim, eu estava aqui pensando, e só para avisar que o Fabiano, a conexão dele caiu, ele acabou de me avisar, ele vai tentar retornar aí. Eu estava aqui pensando, enquanto a gente começou com um corpo, né, na tela, uma performance que explorava partes do corpo. Depois a gente teve o Fabiano, que é da área de educação física, que trata do corpo e da mente. O Gustavo, que também é da área de saúde, vem falar do corpo, da mente, da saúde. E a Kátia, que é da área de linguagem, também traz o corpo. Tanto que o nosso corpo está presente, mesmo que aqui nessa tela, nos quadradinhos, né? O nosso corpo está aqui, nesses quadradinhos. Uns com letrinha, outros com imagem, que se movimentam. E foi muito emocionante esse painel. Eu fiquei muito emocionado, né? Estou falando aqui estou falando um pouco mais porque estou nessa tentativa de mediação, se é possível fazer isso, mas essa desconstrução, essa provocação a um caminho de desconstrução daquilo que a gente tem arraigado ou dentro de nós mesmos, na nossa Constituição, né? Como sujeito, principalmente num país colonial, né, que foi colonizado, trazendo todas essas heranças aí no nosso fazer cotidiano, no nosso fazer científico. E então a gente abre para as perguntas e havia uma pergunta aqui, né, sobre as teorias feministas, né, do feminismo negro, da Lucimar, se a gente concordava com isso, né? Se vocês, painelistas, concordavam com isso. E quem quiser pode ir escrevendo suas perguntas aqui. Eu já vi que muita gente elogiou o painel. Gustavo, Kátia, gostariam de complementar? Igor, de Genani? Oi, tá me ouvindo? Eu só gostaria de agradecer, né, e de cumprimentar. Eu estou realmente, assim, meio sem palavras, muito forte, né, tudo que eu vi aqui. E como disse o Fabrício, a conexão entre a fala de vocês não podia ter sido melhor, né? Muito feliz com esse encontro, gente, essa questão, né, como profissional de saúde também, né, aliás, como várias pessoas aqui, né, o Gustavo, né, o Fernando, essa questão do corpo, né, essa questão de ter um espaço, né, a gente ensina o outro a cuidar, né, a gente está sempre voltado, né, eu, por exemplo, dentro da farmácia, querendo, né, formar o farmacêutico que cuida, o farmacêutico atento ao outro, né, focado sempre na escuta do outro. E, de repente, será que o meu corpo, eu, né, posso aparecer nessa história, eu tenho algo a dizer, o meu corpo tem algo a dizer, né?
de forma que se comunique com os estudantes, com os profissionais, né, que a gente está ensinando. Então, o trabalho do Gustavo, né, me toca muito nesse sentido, assim, qual que é o meu papel, onde que eu estou nisso tudo, né? Na verdade, a alta etnografia, né, ao encontrar a alta etnografia, ela me movimentou nesse sentido, mas o Gustavo é meio que, ele dá um soco no estômago da gente, né? É uma forma muito poderosa, né, muito forte, assim, visceral realmente, assim, eu sinto, eu me movo por dentro, né? É um negócio, é difícil até achar a palavra, é uma reflexão que vai ficar para depois do evento, né? Mas eu só queria agradecer vocês três pelas brilhantes apresentações e reflexões. Muito obrigada. Bom, eu vou aproveitar, deixa. Vocês conseguem me ver agora? É engraçada essa fala, eu já conecto com o que eu ia falar antes. Mas acho que todos nós que vivenciamos o ensino remoto nesse momento da pandemia, nós nos pegamos sempre falando, você me vê? E essa frase, você me vê, ela é muito emblemática em vários aspectos. E pensando na alta etnografia performática, acho que o ver, ele nos convida a refletir muito sobre onde estamos, onde o outro está e como que é essa relação do ver. Então, acho que o ensino remoto, ele nos convida a repensar muitas dessas questões, né? Mas um bom dia de prós para outra hora, para um bom café da tarde, mais quentinho, né, de Genane, porque eu também tá frio por aqui, das bandas de cá tá frio também. Quero agradecer imensamente pela generosidade de suas palavras, a generosidade do convite, da oportunidade de estar ao lado da Kátia, de estar ao lado do Bosley, que tanto me auxiliam a refletir junto com os textos, com os trabalhos, com os convites, com as reflexões. Igor também, toda a equipe que está na organização. Bom, Lucimar fez uma pergunta bastante importante sobre o feminismo negro. E daí eu convido, Lucimar, a gente a ver um pouco algumas questões anteriores à alta etnografia, que é o que nos orienta enquanto pesquisa. A alta etnografia está relacionada a um paradigma do compreender o mundo, do fazer pesquisa. E nós nos formamos num paradigma muito cartesiano. Então, temos muitas dificuldades em compreender ou traduzir os convites que a alta etnografia nos faz. À tarde, vocês vão conhecer Cláudio Moreira. E numa das aulas que tive a oportunidade de ter com ele lá nos Estados Unidos, ele me falava que a alta etnografia pode sim ser utilizada pela supremacia branca. Ela pode sim ser utilizada para um discurso conservador. Ela pode sim continuar silenciando várias vozes. Por isso vai depender muito dos paradigmas e pressupostos que te orientam no fazer pesquisa. Se são paradigmas decoloniais, ela dialoga intensamente com o feminismo negro, por trazer corpos historicamente marginalizados para a fala. Fala essa que ecoa nas nossas entranhas. Acho que quando Djanane fala de visceralidade, é isso que a alta etnografia nos convida, a sentir as vísceras e não silenciá-las. Porque essa sensação e percepção, ela demonstra como muitas vezes a cultura, ela interage conosco e também nos oprime, ou também como nós reproduzimos. E daí esse é o convite também que eu faço, a sairmos desse local da polaridade, da dualidade. Nós somos oprimidos e opressores em vários momentos da nossa trajetória. E o convite da alta etnografia é para reconhecer e superar essas polaridades, para que a gente possa realmente buscar justiça, né? Esse é o papel, pelo menos, que eu tenho buscado desenvolver aí no ensino e nas relações pessoais, né? Obrigado. Obrigado, Gustavo. Em direção a esse sentido do feminismo, não especificamente do feminismo negro, tem uma passagem da tese da Kátia, que está aqui, que me toca bastante, quando a Kátia está na sala dos professores e tem uma foto lá, né? Professoras, tragam salgado, alguma coisa, e professores tragam o refrigerante. E eu gostaria que a Kátia falasse um pouquinho sobre isso, talvez, para dar continuidade a essa conversa.
Obrigada, Fabrício. Esse episódio, né, que eu trago para minha tese, né, foi de um registro que eu fiz numa situação em que eu estava na escola e me incomodou muito, né, o fato de estar ali professoras tragam pratos para a festa junina, né? E eu fiquei muito incomodada com esse professoras. E aí as pessoas, né, olhavam para mim, né, os colegas e qual é o problema, né? Qual que é o problema? É professoras, né? Então, aquele incômodo, né? Eu tinha saído de uma aula que eu tinha feito uma discussão bastante frutífera com os meus alunos, né? Sobre o papel da mulher e tudo mais. E aí eu saio da sala, né? Toda inspirada com aquele diálogo com os meus alunos. E aí eu chego na sala dos professores e me deparo com essa cena, né? E aí aquilo me incomoda, né? E eu tento explicar, mas não adianta muito, né? Mas quem escreveu não teve a maldade, né? De colocar que as professoras são as cozinheiras, né? E fazer toda essa relação de identidade, né? E aí o quanto a escola, né, é contraditória, né? O tempo todo ela se contradiz, né? No que ela traz enquanto proposta educacional, né? Ela ao mesmo tempo que ela é um espaço em que promove discussão, reflexão, ela também é um espaço em que reforça, né, estereótipos, reforça contradições, né? Então isso foi uma situação que bastante me incomodou, né? E essa questão do corpo, né, que a gente tanto falou, né, tanto trouxe aí nessa abertura, nesse início do evento também é uma coisa que me toca muito, né, pensar nisso, porque os nossos corpos, eles são um contexto, né, e eu como mulher, né, professora, também tive muitas situações, muitos episódios em que o fato de ser mulher fez com que algumas situações acontecessem que talvez um corpo masculino não tivesse tido essas experiências, né? E uma delas em que me machucou muito e que me incomodou muito, né? É o fato de um dia eu entrar na sala de aula e um aluno, eu sempre gostei muito de usar maquiagem e uso maquiagem, enfim, isso é uma coisa que eu gosto muito, e aí um aluno chegou e falou para mim, professora, você usa maquiagem porque você quer arrumar macho na escola, né? E aquilo me machucou muito, né? Como mulher, né? Então, como os nossos corpos são marcados, né? Por situações que muitas vezes a gente não consegue nem explicar, né? O quanto o outro é capaz de nos machucar pelos corpos, pelas identidades que nós temos, né? Então, acho que essa questão do corpo e da autoetnografia é um ponto assim muito importante para a gente trazer e discutir e ampliar, né, reflexões a respeito disso. Eu não vi aqui, eu não consigo ver se tem mais alguma pergunta. Eu vi que o Fabiano não conseguiu voltar ainda. Acho que o Fabrício travou. Você está me ouvindo? Não, eu estava olhando. Tá ouvindo? Porque eu tive que acessar pelo celular, gente. Minha internet, enfim. Estou igual ao Fabiano, mas eu estou aqui pelo celular. Vocês estão me ouvindo? Né? Essa pergunta também, viu, Gustavo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Tem alguém aí? Oi, alguém me escuta? Alguém pode me responder? Né, o tempo todo nesse ensino remoto. E eu gostaria de ressaltar também um ponto muito que fez muito sentido para mim, né, nessa fala de vocês três, que é uma preocupação com a educação, né? É uma preocupação que está presente em todos nós, talvez em quase todos que estamos aqui, né? Porque ela perpassa as nossas vidas. E isso eu só gostaria de ressaltar, e vou aproveitar que tem perguntas aqui no chat, alguém me alertou. Se vocês acham que a pandemia acaba sendo um convite à autoetnografia, ainda que não acadêmica, ou se as pessoas estão olhando mais para si. Gustavo e Kátia.
Você quer começar, Kátia? A gente vai alternando? Pode ser. Beleza. Eu acredito que sim. Afirmo isso assim com base numa experiência que eu tive de um curso que eu chamo de curso, mas eu não acho que é curso, né? Mas enfim, é uma atividade de extensão que eu fiz em parceria com uma professora a professora Ana Paula da Universidade Federal, em que a gente fez um curso que nasceu de outro curso, né? Porque era um curso que a gente estava partilhando muitas das nossas angústias no ensino remoto, né? As nossas narrativas, né? Todas essas questões, né, educacionais que vinham nos incomodando, e aí nós desenhamos aí uma proposta de atividade de extensão trazendo as narrativas de educadores, né? No contexto do ensino remoto. E foi muito emocionante, assim, muito maravilhoso, né, a possibilidade das pessoas trazerem as suas narrativas, né, dentro dessa situação, desse contexto todo, e, assim, foi muito interessante, porque as pessoas ficaram durante 6 semanas, né, com a gente, e cada dia uma de nós trazia a sua narrativa, convidando as pessoas a partilharem as suas narrativas dentro desse contexto do ensino remoto, e eu acredito que assim, a gente ouviu muito esse tipo de comentário, né? O quanto aquela atividade ela era necessária, porque os professores queriam compartilhar as suas narrativas, as suas vivências, as suas experiências, porque não tinha mais a sala dos professores, que é o espaço que nós, educadores, temos, né, para dialogar, né, com as situações da sala de aula, a gente não tinha. E aquela atividade de extensão possibilitou isso. Então, eu vejo que a pandemia, né, ela sim dá as pessoas precisam, né, compartilhar, porque cada um está vivendo a sua pandemia de forma diferente, né? Não somos, cada um vai trazer as suas experiências, né, e a gente não vê, elas são muitas vezes silenciadas. Então, eu acredito que a autoetnografia e a pandemia, né, e cada um com as suas pandemias, né, a gente precisa trazer isso para a cena, né, eu acredito muito nisso. Bom, só complementando, eu concordo super com Kátia e uma amiga da antropologia, a professora Fabiane Gama, ela comenta muito sobre isso, né? O tanto que o olhar antropológico, e dela falando muito de seus pares, ele se voltou mais para questões internas, né? Uma tradição de uma antropologia urbana, olhando para o externo, olhando para as relações do dia a dia, de repente, no confinamento, as relações do dia a dia passaram a ser muito consigo. E houve, consequentemente, uma expansão importante da alta etnografia nesses momentos da pandemia e, consequentemente, uma discussão intensa sobre a utilização dela como uma estratégia de pesquisa acadêmica, né? Então, a gente, consequentemente, viu muitos discursos conservadores que isso não é ciência, isso é contação de história, que a gente está querendo destruir a academia brasileira. Então, outras tantas oportunidades de reflexão sobre o que é ciência na nossa cultura colonial, que ainda reproduz muito da hegemonia eurocêntrica, machista, misógina, transfóbica e tantas outras coisas. Então, é importante a gente também estar de olho aí nesses movimentos. Nós temos uma pergunta aqui do Rodrigo Paiva. Eu peço desculpas, Rodrigo, que sua pergunta estava lá em cima e eu não consegui rolar a tela até lá em cima, que foi direcionada ao Bosley, mas que ele também pede que os demais painelistas, se puderem responder, responder a pergunta. Então, ele diz o seguinte: que implicações vocês veem, ou se vê, alguma da adoção / defesa da chamada autoetnografia analítica proposta por Leon Anderson, que parte de uma tradição realista de etnografia, propondo sistematizações e generalizações teóricas a partir dos estudos autoetnográficos para o reposicionamento da ciência?
Aonde está? Bom, você leu a pergunta, mas ela é meio longa. Onde está no chat essa pergunta? Não Sim, vi. ela está no chat, Kátia. Tá, bom, pelo que eu compreendi ali, é uma perspectiva, pelo que eu compreendi, né? Bastante de categorização, né? Bom, eu acredito que, pelo que a gente tem visto nos movimentos de autoetnografia e dentro dos estudos da linguagem, né? Essa questão da categorização, da sistematização, é um pouco problemática, né? Quando a gente pensa em um pouco não, né? Acho que bastante problemática, né? Quando a gente pensa em autoetnografia, né? Porque como que você vai categorizar, né? Experiências muitas vezes tão únicas, né? Tão individuais, né? E dentro dos estudos da linguagem, a gente tem, né, esse conceito, né, de língua como discurso, né? Que entende que as realidades, elas não existe uma verdade, uma realidade, né? Elas são diferentes perspectivas, são diferentes visões de mundo que vão se imprimindo, né, nas pesquisas. Então, uma categorização, uma sistematização, eu acredito ser problemática, né, para os estudos da autoetnografia, porque a gente vai voltar para um olhar bastante cartesiano, positivista do fazer científico, né? E a beleza, né, a riqueza da autoetnografia está em justamente você trazer essas subjetividades, marcar, né, os territórios com as subjetividades. Então, não conheço essa teoria, mas acredito que ela é problemática, é uma visão da qual eu não compactuo. Rodrigo, agradeço, Kátia, por me anteceder na resposta. Eu também concordo muito com as suas reflexões em termos de uma categorização. Eu destaco que na autoetnografia, como em todo e qualquer campo, é um campo de disputas. E como tal, nós temos também disputas em termos de definições que vão ao encontro ou não a proposta que a autoetnografia trouxe. Então, nós temos o que é chamado de autoetnografia realista, autoetnografia reflexiva, autoetnografia analítico, autoetnografia histórico. Eu trabalho com a autoetnografia performática por fazer uma coalizão de duas teorias, que é a teoria de performance e da teoria autoetnográfica, mas nós temos uma multiplicidade de percepções. O que eu destaco da fala da Kátia é que, originalmente, vamos assim pensar, a partir da linha que você segue, a autoetnografia ela não se preocupa com definições, porque se ela restringe o campo, ela reproduz o que ela critica, que são as limitações da ciência. Então, essa é um detalhe para que a gente possa pensar. Potência múltipla, existem linhas de autoetnografia realística ou analítica, como você traz, mas existem outros caminhos, tantos quantos esses que a gente comentou. Bom, eu vou juntar um bloco de perguntas aqui, porque a gente tem mais 7 minutinhos aí, né? 2 minutinhos de atraso apenas, talvez para a gente encerrar, se Igor e Diana me permitirem. Mas, nós temos aqui uma pergunta do Daniel, né? Que diz: seria possível vocês falarem de um pouco sobre o processo de validade das autoetnografias, né? Quais os instrumentos de pesquisa podem ser utilizados para produzir dados qualitativos? Como é possível fazer uma relação micro e macro com os dados produzidos, lutando pela transformação social? Aquila, né, que entende também, que tem refletido sobre a autoetnografia para além de uma metodologia científica, mas também como uma possibilidade de ensino e aprendizagem que poderia ser incluído durante o processo educacional, e como é que vocês enxergariam isso? E a própria Aquila também faz a mesma pergunta ali, a pergunta na sequência: na metodologia de pesquisa também poderia ser uma metodologia educacional. Então, nós temos aí sobre a validade e sobre a metodologia para além de uma proposta de investigação científica. Bom, falando, né, na questão educacional, né, que foi a minha pesquisa, sobre a minha prática, né, como professora de língua inglesa no ensino médio, né, e aí falando sobre essa ideia dos instrumentos que o Daniel também perguntou, né,
Eu fiz, né, uso bastante do meu diário, né, então eu fazia muitas reflexões sobre as vivências, né, que eu tinha em sala de aula, e também utilizei bastante materiais de atividades, né, que eu propus com os meus alunos, então respostas que eles faziam de algumas atividades, eu fiz alguns diálogos, né, com meu papel como professora, a minha identidade profissional. Então, né, em termos de instrumentos, você não precisa se fechar você pode usar qualquer instrumento, né? Acho que depende muito da forma como você constrói as relações autoetnográficas com os instrumentos que você está utilizando, né? A ideia de validade diz respeito ao que nós acho que tocamos aí na questão do painel, né? Que é o que se entende como ciência, né? Essa validade vai estar conectada a essa ideia, né? Do que se entende como ciência, né? E aí é toda uma discussão, né? Então, vai depender muito de onde você faz a sua autoetnografia, né? Que universidade você faz a sua autoetnografia. Então, em relação à validade, acho que é isso. E a pergunta da Kila, né, que ela fala sobre a questão ali do processo educacional, né? Então, eu trago também no meu texto que a autoetnografia, ela possibilita que o professor seja visto como o professor pesquisador, né? O pesquisador da sua prática, porque no meu processo autoetnográfico, eu estou fazendo pesquisa sobre mim, mas eu também estou fazendo pesquisa sobre a educação, sobre as práticas, né? Sobre todas essas relações de ensino-aprendizagem. Então, eu falo de mim, mas eu também falo do outro, eu também falo desse contexto mais macro. Então, eu acredito que a autoetnografia, ela pode ser entendida como uma possibilidade para a formação de professores, né? Eu também estou nesse processo formativo fazendo uma autoetnografia, né? Então, essas reflexões, elas são importantes. Eu defendo isso, né? Da autoetnografia como possibilidade de fazer o professor se ver como pesquisador de sua própria prática. Perfeito. Bom, só para trazer alguns convites, Daniel, acho importantíssima essa reflexão que você nos convida a ter, e todos nós que adentramos o processo da autoetnografia, acredito que em algum momento ou nos questionamos ou fomos interpelados por esse questionamento de validação, de ciência e de tantas outras coisas. E isso, como um campo que vem buscando a sua consolidação, ele vai enfrentar, né? Nos Estados Unidos, quando a autoetnografia começou, havia um debate muito importante nesse sentido de validação, e o grande elemento que era trazido para as reflexões e que trago é qual paradigma de ciência nós estamos buscando trabalhar. Se a gente busca trabalhar com um paradigma hegemônico que traz os termos eu vou colocar, entre aspas, consagrados da ciência como validação, talvez a gente não vai conseguir realizar efetivamente uma autoetnografia. Mas entendendo essa preocupação, alguns pesquisadores do campo falam que a validação, e daí usando muitas aspas, eles utilizaram uma estratégia de aproximação e por isso colocaram esse termo. É o que é chamado de ressonância empática. O que é a ressonância empática? É quando você sente, quando você se move por esse processo. Então, a autoetnografia, e pensando também a autoetnografia performática, ela tem um efeito no outro. E esse efeito é considerado, entre muitas e muitas aspas, o que é chamado de validação. Então, esse é um dos argumentos utilizados. Tem até um artigo muito interessante de autoetnografia, uma revisão sistemática, me fugiu, a Dianane, é aquela lá da Flórida, você lembra, professora? Caroline Ellis. Isso, obrigado, Dianane. Da Caroline Ellis, que ela comenta sobre isso e vai fazendo trazendo para nós, né? Até um texto dela tem um texto em espanhol, um em inglês e vai ter um em português que está sendo traduzido. Em relação a instrumentos de pesquisa,
Esse é uma boa conversa para a gente ter. Por quê? Quando a gente busca alguns instrumentos, nós, enquanto pesquisadores, trazemos esses elementos para nos auxiliarem na condução da pesquisa. E daí eu volto, mas qual paradigma te orienta? E daí é uma conversa longa, porque se você acredita que a verdade pode ser capturada, você vai utilizar instrumentos. Agora, se você acredita que a verdade não pode ser capturada, que ela é contextual, talvez você não consiga utilizar instrumentos. Então, novamente, é o paradigma que vai te orientar. Kirla, eu concordo super também com até o que a Kátia trouxe. É uma metodologia fantástica como método educacional de ensino-aprendizagem. E daí a gente só vai precisar avaliar a abertura do outro. Por que eu te falo isso? Experiência própria. Tentei fazer isso, não deu muito certo em um determinado período. Tive extremas resistências, porque as pessoas estavam extremamente fechadas. Então, entendi que precisava fazer um movimento anterior de uma pequena abertura, para que a gente não descaracterizasse a autoetnografia performática, achando que é uma autobiografia somente, ou achando que é só uma contação de histórias, como eu vi. O feedback ao final, professor, achei ótima essa metodologia, essa contação de história foi muito boa na sua disciplina. Daí eu falei, ixi, fiz errado esse trem, vou ter que corrigir esse negócio. Então, acho que é só importante para que a gente diferencie algumas questões e também veja potencialidades de aproximação. Gustavo, Kátia, Fabiano, que não está aqui, mas deixa registrado, nosso muito obrigado, né, por nos proporcionar essas reflexões, provocações, sentimentos aqui durante esse painel. Temos algumas perguntas aqui ainda no chat, mas eu convido vocês, a gente vai ter um momento chamado Roda de Conversa, que acontece hoje no final do dia, né, onde nós todos vamos poder trocar figurinhas, fazer algumas conexões, né, nos conhecer um pouco melhor e falar um pouco sobre esse processo da autoetnografia. Então, mais uma vez, em nome da Djanane, do Igor, né, de todos que estão trabalhando por esse evento, eu agradeço vocês, né, por essa oportunidade da gente repensar e dar uma sacudida nesses paradigmas científicos que nos assolam, que nos assombram, que nos incomodam, mas muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar a romper essa bolha. Então, a gente se encontra daqui a pouco, depois do intervalo, aqui nessa sala, para a primeira sessão de trabalhos, né? Para a primeira sessão de discussão dos trabalhos. Quem não assistiu ainda, dá tempo de assistir alguns, viu? Antes de voltar aqui para as sessões, que os trabalhos não serão apresentados, serão apenas discutidos nessa próxima sessão. Então, até daqui a pouco, tomem um cafezinho aí, já que a gente não pode tomar junto, e a gente volta já já.